Trabalhar com noiva dá mais lucro? Sim, mesmo que você faça um buquê, se esse buquê for muito bem elaborado, que a noiva entra assim e todo mundo admira aquele buquê, numa festa vai ter pelo menos mais uma pessoa, né, mais uma mulher que tá já pensando em se casar, que já tá procurando decoração, enfim. E ela vai perguntar para a noiva onde foi feito, e isso vai gerar mais clientes, e claro que também vão vir as decorações totais, né, do casamento inteiro, e não só o buquê. Na Estilo Flores, eu fazia pelo menos um buquê por semana. Pelo menos, porque tinha semana que era 2, 3, chegou a ter 8 buquês, porque teve uma noiva que queria 4 para daminha, então já são 5, depois teve mais 3, e eu acho uma delícia trabalhar com isso, tá? Bom, o ano passado eu atendi, nós estamos em setembro, faz mais ou menos um ano, eu atendi uma moça de Belo Horizonte, adoro, Minas, beijo enorme. E ela tem uma floricultura e ela ia começar a trabalhar com noiva e fez uma consultoria comigo, dei todas as dicas para ela, tá. Há uns dias atrás ela me procurou. Helena, eu não aguento mais noiva. Por quê? Gente, eu vou deixar depois no card. Tem um vídeo que fala como lidar com noivas. Eu vou deixar depois aqui, se você se interessou por esse assunto, dá uma olhada, que lá eu dou muitas dicas. Noiva, normalmente, é uma vez na vida. Tem casos da pessoa que está casando pela segunda vez, mas as meninas idealizam, então elas são sim exigentes, porque é o dia do sonho delas, elas querem tudo perfeito, tudo bonitinho. Só que acontecem casos, e eu anotei alguns aqui que eu lembrei, vamos dizer, de saias justas, que aconteceram comigo na Estilo Flores e como eu consegui lidar com elas. Contei tudo isso para essa aluna minha, que a gente conversou, demos muita risada. A primeira coisa, você tem que procurar ser empática, ter paciência. Na época que eu comecei, há mais de 20 anos atrás, era telefone fixo, então eu atendia elas na floricultura, não dava o meu telefone da minha casa. Hoje em dia elas têm o WhatsApp, então elas ligam de final de semana. Por quê? Final de semana é o dia que elas têm tempo de ir atrás das coisas. Então elas querem conversar com o decorador para ter opinião, uma série de coisas. Então você tem que ter paciência, ou você deixa especificado, olha, você deixa a mensagem assim que eu puder, eu te ligo, te retorno. Se for urgente, você me liga. E elas vão te ligar, tá, gente? Então, eu contei para essa minha aluna algumas coisas que aconteceram. Imagina, 18 anos, fora outra loja que eu trabalhei também que era telefone fixo, mas na Estilo Flores, 18 anos, fazendo um buquê por semana. E eu contei para ela algumas coisas que aconteceram. Eu trabalhava numa floricultura, saí de lá e abri a minha floricultura. A primeira noiva que veio era uma menina de 16 anos. Tinha um cabeleireiro do nosso lado, né, do lado da Estilo Flores, e a Claudinha, que era uma amiga muito querida, que era cabeleireira, falou: "Não, você vai fazer o buquê com a Helena lá na Estilo Flores". E a menina foi. Ela levou 2 revistas. Uma com a foto da orquídea, era uma Phalaenopsis branca com um miolinho amarelo, tá? E a outra era aquele tradicional cacho de uva. O que é o cacho de uva? Ele tem o formato de uma uva, mas ele é mais duro. E só de orquídea, ela não queria uma folhagem, nada. Eu olhei para aquele buquê, a primeira coisa que veio na minha cabeça: comprar as orquídeas para fazer um buquê desse, porque ela era alta, tinha que ser um buquê grande.
E eu inocentemente comentei com ela. Eu falei, olha, esse buquê vai ficar caro. Ela falou, eu não tô perguntando o preço. A minha cara caiu, eu peguei a cara, pus de volta, eu falei, ok. E fiz o buquê dela. Então tem assim, talvez eu tenha sido um pouco agressiva, vamos dizer, que ela tenha entendido, você não vai ter como pagar, porque era uma menina, ela estava desacompanhada, ela não estava com mãe, com nada. Então, sei lá se passou na minha cabeça, nossa, uma menina, e realmente ela tinha posses, depois eu conheci a mãe, pedi desculpa para ela, mas então cuidado com a forma com que se fala, isso daí eu aprendi assim, de uma forma bem dura, para não esquecer mais. Teve uma outra moça que eu fiz um buquê e ela apresentou uma colega que trabalhava junto com ela para fazer o buquê. Ok, tudo certinho, combinado. Olha, então você vai me entregar às 4h30 da tarde no salão X, que ela, né, ia se arrumar num salão e eu tinha que entregar. A primeira, vamos colocar, a Carol já tinha feito, não é esse nome, tá? Tô inventando. A Carol já tinha feito o buquê comigo e me apresentou a Maria. Tudo combinadinho. A Carol me ligou às 3h da tarde. Oi, Helena, tudo bem? Olha, a Maria pediu para te ligar para você entregar às 6h da tarde, entre 6 e 6h30. Eu falei, beleza, né? Eu fecho a loja e levo. Tá bom, pode deixar, Carol. Telefone fixo, não tinha o WhatsApp, tá? Fechei a loja, fui arrumar as coisas, colocar o buquê no carro, aquela coisa toda, saí tranquila. Era próximo da onde eu tinha. Quando eu cheguei lá, a irmã dela estava lá na frente com o telefone, já tinha o celular, era aquele celular grandão, tentando me ligar. O que aconteceu? A Maria tá desesperada. Eu falei, mas a Carol me ligou dizendo para entregar essa hora. O que aconteceu? O dono da loja onde elas trabalhavam não liberou a Carol para ir no casamento. O que ela fez? Eu vou ligar para Estilo Flores, atrasar o buquê, que assim ela atrasa e eu consigo chegar no horário. Olha a loucura, tá? Não foi uma falha nossa, mas isso pode acontecer. Então, se acontecer, presta atenção. O que eu devia ter feito? Tá bom, Carol. Desligado, ligado para o telefone do salão, porque eu tinha o contato do salão, coisa que eu não fiz. Segundo erro que eu cometi. Gente, a gente vai aprendendo com os nossos erros. Mas eu não fiz isso, acreditei na Carol. E a Maria acabou atrasando, acho que pelo menos uma meia hora do casamento, tá? Fiz um outro buquê, esse é um outro caso. A noiva chegou, tinha que ter uma flor específica. Falei, tá bom, vou pôr essa flor específica. Era uma flor fácil de achar, que era um buquê todo clarinho, mas tinha que ter uma flor vermelha específica, não era rosa. Eu não vou lembrar agora o nome da flor. Como ela era nova e o corredor aonde ela ia, que ela me trouxe todas as fotos do local onde ela ia casar, era aquele corredor de espelho, lindo, maravilhoso. E ela muito novinha, muito antenada, gostava de seguir a moda e ela não tinha ideia do formato do buquê. Tem uma folhagem chamada fórmil. Ela parece uma espada de São Jorge, só que ela é mais fininha e você consegue ir rasgando ela e ela cai. E eu dei essa ideia para ela de colocar alguns fios de fórmil no buquê. Ficou maravilhoso. Entreguei no horário certo. A cunhada dela pegou esse buquê e voltou para Estilo Flores. Eu quero refazer esse buquê. Eu falei, por quê? Não, eu não gostei desse buquê. Eu falei, tá, mas você não gostou do quê? Do formato? Não, desses fios aqui, esses matos, eu não gostei. Eu falei, tá bom, já é época de WhatsApp, entrei em contato com a noiva, eu falei, olha, tua cunhada fulana de tal tá aqui falando isso. Ela fez, Helena,
Dá para cortar? Tira, pelo amor de Deus, só para ela não ficar me enchendo o saco desse jeito. Então, isso é coisa que pode acontecer, mas eu já tinha aprendido a lição, eu entrei em contato com a noiva e tive que tirar os fórmel porque a cunhada não gostou. Enfim. Teve um outro rapaz que chegou lá, que ele viu numa revista, também lá atrás, um buquê bolsa. Eu não sei se ainda se usa isso daí, naquela época estava muito na moda. É uma bola de rosas, na época era rosas, né? Umas rosinha pequena, e você coloca um fio não, um arame. Você pega a bola de floral, você enfia esse arame, lá embaixo você abre ele para segurar, e nesse arame em cima você põe um fitilho e fica uma bolsa, tem que prender muito bem, tá? Porque fica pesado, que a bola vai molhar, e a noiva carrega como uma bolsinha de flores. Só que na época eu não tinha, era para outra semana e eu já tinha feito o CEAGESP, né? Já tinha feito as compras e eu não achei a bola. Gente, é pegar o floral quadrado, cortar mais ou menos e eu consegui fazer. Então, quando o cliente vai com uma ideia inusitada, quando ele me mostrou, a primeira coisa que eu pensei, eu vou pegar um floral e vou cortar. Só que o meu floral cortado ficava desse tamanhozinho e aquela bolsa era assim. É coisa assim que o florista tem que pensar rápido. Eu falei, tá, em vez de eu enfiar a flor até o floral, eu vou deixar um cabinho maior, porque aí vai crescer. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, a gente tem que pensar rápido para poder atender o cliente, tá? A noiva mais deliciosa que eu atendi já no finzinho da Estilo Flores, acho que foi 2002 não, 2022, 2023, também foi indicada por uma outra noiva, uma noiva alta. Eu vim aqui, a fulana, tá, eu quero um buquê de lírio, tá, como que você quer? Se vira. Foi o termo que ela usou. Ela falou, você tá me vendo, esse é o meu vestido. Por que é interessante a gente ver o vestido? Porque às vezes tem algum detalhe aqui na frente, dependendo do buquê, ele pode esconder. E uma noiva alta, você pode colocar uma braçada ou fazer que ela carregue, né, aqui do lado e não na frente. Gente, esse buquê foi tão gostoso fazer, porque ela deixou a minha capacidade, o meu conhecimento para fazer o sonho dela. Claro que a grande maioria vai com uma foto que eu quero exatamente assim, desse jeito, tem que ter isso, tem que ter aquilo. A noiva, quando ela é muito, muito exigente, isso acontecia direto comigo. Eu nunca conseguia confeccionar o buquê de primeiro, eu tinha que desmontar ele inteirinho e começar de novo. Porque a gente fica assim nessa preocupação, pelo menos os floristas que têm esse cuidado, a gente fica naquela coisa de satisfazer a noiva completamente, tá? O buquê mais diferente que eu fiz foi um de pimenta, uma cliente já antiga, ela era uma pimentinha, e ela queria um buquê com pimenta dedo de moça. Eu falei, olha, em vez da gente fazer só o de pimenta, vamos colocar uma astromélia branca. Eu falo nesse outro vídeo que eu falo das noivas, eu conto essa história. Gente, ficou lindo, maravilhoso, porque era a cara da noiva, tá? Bom, isso foi nossa, não foi um milésimo do que aconteceu com noivas lá na Estilo Flores. Eu quis dar essas dicas porque eu passei na Floricultura Sol Nascente do Thiago aqui em Sumaré, e ele comentou, me mostrou um buquê que ele fez, ele falou, olha a foto que ela me mandou. Depois que ele entregou, ela ligou para ele.
Olha, obrigado, ficou exatamente. Eu sei que eu sou uma noiva chata. Elas não são chatas, gente, elas são exigentes, é o sonho sendo realizado. E essa aluna que eu atendi, ela estava eu contei todas essas histórias para ela e ela estava justamente passando saia justa. Como que eu vou sair dessa situação? Como eu vou lidar com essa situação? É sendo empática, é tendo paciência. Tem que ter paciência para lidar com as noivas. É um arranjo gostoso de fazer? É uma delícia quando você vê o olhinho delas brilhando. Quando você vê a satisfação delas de estar recebendo aquilo lá para um dia tão especial. Então, você que tem a floricultura, que quer trabalhar com decoração, com noiva, tem em mente isso. Tem que ter paciência. Mas é uma delícia e é assim extremamente satisfatório e dá lucro, ok? Eu sou Helena Borges, fundadora da Estilo Flores, com o canal dando várias dicas. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários. E se quiser uma consultoria, é só me chamar no WhatsApp. Tá na descrição do vídeo. Até lá, pessoal!